Vamos dar uma olhada sobre como abordar a condensação aldólica intramolecular. Aqui na esquerda a gente tem a 2,5-hexanodiona e nós vamos adicionar uma base, o hidróxido de sódio, e calor nessa reação. Dessa maneira a gente vai formar esse produto aqui da direita. Nós vamos formar um anel, então vamos numerar os carbonos aqui da nossa diona. Tanto faz de qual lado a gente começa, porque é uma molécula simétrica. Nós vamos ter o carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, o carbono 5 e finalmente o carbono 6. Adicionando a nossa base, que é o hidróxido de sódio, a gente vai desprotonar o carbono alfa. Então vamos procurar aqui os nossos carbonos alfa. O carbono número 1 pode ser um carbono alfa porque está bem ao lado do carbono da carbonila. O C3 também pode ser um carbono alfa. Nós temos esses outros também que poderiam ser carbonos alfa em relação a essa carbonila. Mas, como essa molécula é simétrica, nós podemos focar nos carbonos C3 e C1 como potenciais carbonos alfa. Primeiramente, vamos pensar em desprotonar o carbono 1. Então, vamos desenhar um próton aqui nesse carbono. Agora, o hidróxido pode pegar esse próton, o que vai deixar esse elétron aqui nesse carbono. Aqui embaixo, a gente tem a nossa diona, desenhada de outra forma. Vamos numerar os nossos carbonos. Aqui temos o C1, C2, C3, C4, C5 e o C6. Já que nós desprotonamos o carbono 1, esses elétrons lilás agora ficarão nesse carbono, formando um carbânion. Esse carbono agora fica com a carga negativa, e os nossos carbânions vão funcionar como nucleofila. Ele vai se ligar a essa carbonila. Aqui na carbonila a gente sabe que o oxigênio tem uma carga parcial negativa, e esse carbono tem uma carga parcial positiva. Então esses elétrons vão fazer uma ligação com esse carbono, o que vai empurrar esses elétrons aqui para o oxigênio. Vamos ver o resultado disso. Aqui nós vamos ter um anel de 5 carbonos. Nós temos uma carbonila aqui para cima dessa molécula. Assim nós formamos o nosso alcóxico. Agora nós podemos pensar em protonar esse alcócido para formar o nosso anel. Aqui nós vamos ter um grupo metil. Os elétrons em lilás agora fazem essa ligação entre carbonos. Mais uma vez, vamos numerar os nossos carbonos. Aqui é o 1, 2, 3, 4, 5 e esse aqui é o 6. Esse é o nosso aldol e agora a gente pode desprotonar o nosso carbono alfa, que é esse aqui. Vamos desenhar aqui esse próton alfa e vamos desenhar o hidróxido, que pode funcionar como uma base e pegar esse próton. Esse oxigênio tem 3 pares solitários de elétrons. Um desses pares solitários de elétrons pode pegar esse próton. Esses elétrons vão se mover para cá, formando uma ligação dupla. E esses elétrons vão se mover para cá, então vamos ter o hidróxido como um grupo de saída. Vamos ver que a gente vai ter como produto agora. Nós vamos ter aqui um anel de 5 carbonos. Aqui para cima nós temos uma carbonila. E agora aqui a gente vai ter uma ligação dupla. Aqui para baixo nós ainda temos o nosso grupo metil. Nós já tínhamos feito essa ligação entre os dois carbonos aqui, em lilás. Agora, com a desprotonação desse carbono, esses elétrons aqui em azul se movem para cá, formando essa ligação dupla. Esse é o nosso produto principal para essa reação. Esse foi o mecanismo quando a gente desprotonou o carbono 1. Vamos ver agora o que acontece se a gente desprotonar o carbono alfa, numerado como carbono 3. Vamos liberar um espaço aqui para baixo e nós temos a mesma conformação que a gente teve ali em cima. Esse é 1, 2, 3, 4, 5 e o C6. Se nós desprotonarmos o C3, é aqui que vai estar o nosso carbono. Então, esse carbono vai ter um par solitário de elétrons. Esse carbono fica com a carga positiva. E agora esses elétrons podem se ligar à porção eletrofílica da nossa molécula. E esses elétrons são empurrados aqui para o oxigênio. Nós vamos ver o que a gente tem como resultado dessa movimentação. Dessa vez a gente formou um anel com 3 membros.
Nós vamos ter o resto da nossa molécula aqui para cima. Aqui uma ligação dupla com oxigênio. Aqui a gente tem um grupo metil, para cá a gente vai ter uma ligação com oxigênio. Esse é o nosso alcóxido. Agora a gente pode protoná-lo para formar o nosso aldol. Vamos numerar os carbonos para ajudar a gente a se localizar aqui. Esse é o 1, 2, 3, 4, 5 e o 6. Os elétrons aqui em lilás agora formam essa ligação entre carbonos. O nosso carbono alfa, o C3, ainda tem um próton alfa ligado a ele. Então, nós podemos pensar no hidróxido funcionando como uma base, pegando um próton da nossa molécula. Esse oxigênio tem 3 pares solitários de elétrons e uma carga negativa. O hidróxido vai pegar esse próton, esses elétrons vão se mover para cá, formando a dupla ligação, e esses elétrons vão se mover para o oxigênio. Dessa forma, a gente vai ter o hidróxido como grupo de saída. O nosso produto final vai ser esse anel com 3 membros. Aqui a gente vai ter uma ligação dupla, para cá a gente vai ter um grupo metil, e aqui para cima a gente vai ter a nossa cetona. Então, aqui na ligação dupla com oxigênio, nós já tínhamos formado essa ligação entre os carbonos, e agora esses elétrons que eu vou pintar aqui de azul se moveram para cá, formando essa ligação dupla. É possível que a gente forme esse produto aqui, que tem esse anel com 3 membros, mas ele não vai ser formado em grandes quantidades, tá? Porque aqui nós temos muita tensão angular acontecendo. Dessa forma, o nosso produto principal vai ser esse aqui de cima, que tem um anel com 5 membros. Vamos aqui para baixo fazer um outro exemplo de condensação aldólica intramolecular. Vamos começar numerando os carbonos desse composto aqui. Então, aqui nós temos o C1, C2, C3, C4, C5 e o C6. O C1 pode ser um carbono alfa. O C3 também pode ser um carbono alfa. E o C4 e o C6 também pode ser carbonos alfa. Essas são as nossas possibilidades. Os carbonos C3 e C4 vão resultar para a gente com um produto com muita tensão angular. Então, nós podemos deixá-los de fora. Vamos pensar no C1 e C6 como potenciais carbonos alfa. Para decidir entre esses dois, vamos olhar a nossa base. Nós vamos usar como base o hidróxido de potássio, que não é base muito forte e também tem resistência estérica. Essa base vai favorecer a formação de enolato termodinâmico, que é o enolato mais estável porque é o mais substituído. Se nós desprotonarmos o carbono 1, nós vamos ter o enolato cinético, que é formado mais rápido, mas é menos estável. Se nós desprotonarmos o carbono 1, a gente vai ter o enolato termodinâmico. Esse carbono alfa até então tem 2 prótons alfa ligados a ele. Vamos desenhar esses prótons aqui. A nossa base pode pegar um desses prótons, o que vai fazer esses elétrons se moverem para cá, formando a ligação dupla. E esses elétrons vão ser empurrados aqui para esse oxigênio. Vamos fazer a mesma coisa aqui embaixo, onde temos a mesma molécula desenhada de uma forma diferente. Aqui nós temos o nosso carbono alfa. Vamos desenhar um próton alfa nesse carbono, então a gente vai ter o hidróxido funcionando como uma base. Esse oxigênio tem 3 pares solitários de elétrons e uma carga negativa. Um desses pares solitários vai pegar esse próton, esses elétrons vão se mover para cá, e esses elétrons vão ser empurrados aqui para o oxigênio. Vamos desenhar o oxiônio que a gente vai formar. Nós vamos ter alguns carbonos aqui para baixo a gente tem uma ligação dupla com oxigênio. Aqui para cima agora nós temos esse oxigênio com 3 pares solidários de elétron. Vamos desenhar esses elétrons e ele fica então com a carga negativa. Aqui nós vamos ter uma ligação dupla agora. E nós podemos desenhar o resto do nosso produto, que é o enolato termodinâmico. Esses elétrons que eu vou pintar aqui em azul se moveram para cá, formando essa ligação dupla. E esses elétrons aqui em vermelho se moveram para cá, formando o nosso oxiânio. Agora o nosso oxiônio vai funcionar como nucleofílio.
Então, aqui a nossa carbonila, esse oxigênio tem uma carga parcialmente negativa. E esse carbono tem uma carga parcialmente positiva. Então, esses elétrons podem se mover para cá. Esses elétrons podem se ligar à nossa carbonila. E esses elétrons vão ser deixados no oxigênio. Vamos liberar um espaço aqui embaixo para desenhar os resultados dessa movimentação. Agora vamos formar um anel. O nosso anel tem 5 carbonos. Aqui para cima a gente vai ter uma carbonila. E aqui nesse carbono a gente vai ter alguns carbonos saindo dele. Aqui a gente tem uma ligação dupla e mais 2 carbonos para cá. Assim nós formamos o nosso alcóxido e agora podemos protoná-lo para fazer o nosso aldol. Aqui nós temos também o grupo metil. Esses elétrons π em azul agora formam essa ligação entre carbonos. Os elétrons aqui em vermelho se moveram para cá, regenerando a nossa carbonila. Identificando os carbonos, esse carbono que eu vou circular aqui em vermelho é esse carbono aqui. O carbono aqui em lilás é esse carbono aqui. E esse carbono aqui em verde é esse carbono aqui. Pensando no nosso carbono alfa, ele ainda tem um próton-alfa ligado a ele. Então, agora nós podemos ter o hidróxido funcionando como uma base. Aqui a gente vai ter 3 pares solitários de elétron e uma carga negativa para esse oxigênio. O hidróxido vai, então, pegar esse próton. Esses elétrons vão se mover para cá para formar uma dupla ligação. E esses elétrons vão se mover aqui para o oxigênio. Nós vamos ter o hidróxido como grupo de saída. Dessa forma, a gente vai ter o nosso produto final. Nós vamos ter aqui o nosso anel de 5 carbonos. Aqui para cima a gente tem uma acetona. Logo aqui uma ligação dupla. Esse carbono continua com o grupo que ele está ligado. Então aqui a gente tem uma ligação dupla e mais 2 carbonos para cá. E aqui para baixo a gente tem um grupo metil. Nós já tínhamos formado essa ligação aqui entre os carbonos. E agora esses elétrons que eu vou pintar aqui em lilás se moveram para cá para formar essa ligação dupla. Essa molécula é chamada de cis-jasmone, ela é encontrada em flores de jasmim. Essa foi uma reação bem interessante de condensação aldólica intramolecular, que dá pra gente um produto que é usado nas indústrias de perfumes. Oi, gente, agora eu vou ler pra vocês um resumo que eu fiz sobre reações de adição, tá? A fonte foi o Brasil Escola, mas o resumo fui eu que fiz. Eu realmente vou ler, tá? Reações de adição. As reações de adição ocorrem quando é adicionado um átomo ou um grupo de átomos em carbono de uma ligação dupla ou tripla. A ligação π é rompida e pode originar vários tipos de compostos. As principais reações de adição são hidrogenação, halogenação, hidrohalogenação e hidratação. As reações de adição são aquelas em que se adiciona um reagente a uma molécula orgânica. Elas acontecem principalmente em compostos insaturados, especialmente alcenos, e ocorrem em casos em que a dupla ou tripla ligação é rompida. Na realidade, a ligação π, que é a mais fraca que a ligação sigma da dupla, é rompida, permitindo a adição de átomos ou grupo de átomos aos carbonos que participam da insaturação. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre cada uma delas, tá? Primeiro sobre a adição de hidrogênio. Trata-se de uma reação com gás hidrogênio catalisada por metal. Se a reação for de um alceno, produz um alcano. Já a adição de halogênios promove a formação de um dialeto de alquila. A adição de halogenidretos é composto que um halogênio está ligado ao hidrogênio com formação de um haleto de alquina. A adição de água. Essa reação de hidratação ocorre em meio ácido como catalisador e há a formação de um álcool.